nós estudamos a palavra de Deus, pouco a pouco, no transcorrer da história da humanidade, nós percebemos vários hiatos, ou seja, várias interrupções no relacionamento do homem com Deus. Como exemplo, podemos citar o começo do mundo, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Ali abriu-se um abismo imensurável entre Deus e o homem. Outro exemplo de interrupção com o relacionamento com Deus, quando Caim matou Abel e debandou-se para o mundo afora, né? E ali ele deu origem a povos rebeldes. Outro exemplo, podemos citar Noé. Quantos anos Noé? 120 anos. Noé construindo a arca do dilúvio sozinho, pelejando ali. E as pessoas debochavam dele. Ruptura do homem com Deus. Rebeldia. Depois disso, podemos citar a Torre de Babel. Ali, literalmente, as pessoas estavam construindo um edifício para mostrar a Deus que não precisavam dele para serem protegidas. Ruptura com Deus, rebeldia contra Deus. E o que dizer de Sodoma e Gomorra? Símbolos latentes da rebeldia insana contra Deus. Na medida em que os povos cresciam e se voltavam contra o Altíssimo, Deus, de tempos em tempos, no seu amorável querer, se manifestava aqui na terra. Ou com destruição quase que total, ou então com o milagre da restauração. 430 anos foram suficientes para que o povo de Deus o esquecesse quase que completamente lá nas cortes egípcias, lembram? 430 anos. Irmãos, nesse ínterim, nesse intervalo, nessa sequência de história de rebeldia entre o homem e Deus, do homem para com Deus, você consegue notar se Deus alguma vez desistiu do homem? Não, nunca. Deus nunca desistiu do homem. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele desceu para que o homem subisse. Isso nós podemos encontrar lá. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, logo no comecinho da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 19, versículos 9 e 20. Foi quando Moisés subiu no Monte Sinai. Êxodo 19, versículos 9 e 20. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Olha o cuidado de Deus com Moisés. Deus queria que o povo acreditasse nele. Deus estava protegendo o seu servo, o seu escolhido. Continuando, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Partindo lá para o versículo 20, nós lemos: descendo o Senhor para o cimo do monte, quer dizer, Deus descendo do seu trono para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E Moisés subiu. Ali, no monte Sinai,
Deus se revelou completamente para Moisés. Ele mostrou ali que a sua glória é a sua bondade, é o seu amor. Ali ele desenhou o seu caráter. Nas 2 tábuas de pedra escreveu a sua lei moral, os 10 mandamentos. Deus é amor. Foi lá no Sinai que Deus deixou muito claro para Moisés que ele pretendia habitar entre seu povo. E então instruiu a Moisés a construir um tabernáculo, uma casa, uma morada para si entre o povo. Queridos, Deus não abre mão de nós. Ele não abre mão de nós, não importa a situação em que estejamos. Até então Deus moveu céus e terra para que o homem não desviasse o seu olhar dele. Então veio quem? Jesus, o prometido, o libertador, o Messias. Ele veio, subiu no Calvário carregando uma cruz e nela foi crucificado. Morreu humildemente no meu lugar, no seu lugar. E mesmo assim, ele foi rejeitado, foi rebelado, foi desprezado. Por que será mesmo com tanta rebeldia partindo da humanidade, Deus faz questão de viver entre nós? Por que será que Deus faz questão que nós tenhamos um olhar fitos nele? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Podemos achar isso lá em João 8,12. É por isso que Deus faz questão que não desviemos o nosso olhar dele. Quando eu olho para Jesus, eu consigo atravessar as trevas desse mundo cheio de dor. Quanto sofrimento, quanta angústia, irmãos, nós estamos passando. São sofrimentos do mundo. Estamos atravessando o deserto obscuro do mundo. Mas quando eu olho para Jesus, eu sei que eu posso transpor essas trevas, porque Ele ilumina o meu caminho, mesmo em meio ao caos do mundo. Quando eu olho para Jesus, eu consigo acreditar na oração que eu faço para esse irmão doente, para o meu filho que está longe dos caminhos do Senhor, para quem quer que seja. Quando eu olho para Jesus, eu sei que Ele vai ouvir a minha oração. Quando eu olho para Jesus, eu sei que o milagre vai acontecer na minha vida, na vida dos que eu amo, na minha casa. Quando eu olho para Jesus, eu posso andar tranquilamente sobre as águas do mar, mesmo que elas estejam revoltas. É possível. E quando eu olho para Jesus, eu sei, eu tenho a certeza que quando eu cair, Ele vai me levantar. Amém. Eu serei honrado perante os homens, perante o universo. Eu não sou humilhado. Levante a sua cabeça, irmão. Você tem Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, que é a própria vida, que é o próprio amor, senão por mim. Encontramos isso lá em João 14,6. Todos nós conhecemos essa passagem. Sem mim nada podeis fazer, continua Jesus dizendo. Jesus faz de um tudo. Ele move céus e terra para que estejamos aos seus pés, na sua presença, olhando para Ele, porque Ele sabe que Ele é a única salvação que podemos ter. Um céu maravilhoso nos espera, uma vida em abundância,
Uma vida eterna está por vir. Em nossas mãos encontra-se uma vitória. É a vitória mais cara do universo, aquela que Jesus garantiu com a sua própria vida. O que faremos, irmãos, com o que temos nas mãos? A vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre as dores, sobre as angústias que passamos no nosso dia a dia aqui na terra. Essa vitória que nos garante que quando Jesus voltar, estaremos de braços abertos para recebê-lo. E então Ele vai colocar a nossa coroa, que já está em suas mãos, a nossa coroa de vida eterna em nossa cabeça. Então, o que você fará com essa vitória que já está nas suas mãos? Porque só depende de você para você alcançar essa vitória, porque ela já existe. O milagre que você precisa já existe. A bênção que você quer já existe, já está nas mãos de Jesus. E Jesus é irmão, Jesus é Salvador, Jesus é Messias. Hoje Ele está lá no tabernáculo intercedendo por nós, porque Ele veio, Ele morreu sim, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Deus permitiu que Ele voltasse para a glória dos céus, e hoje Ele está intercedendo. Ele é nosso advogado, Ele é o juiz que ama o réu, Ele é o juiz que julga com amor, e Ele diz lá em Hebreus 3,15, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, meu querido filho, porque só por mim você tem condições de herdar a vida eterna. Eu convido você a acreditar nas palavras do apóstolo João escritas lá no Apocalipse. Vamos abrir a nossa Bíblia. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 21. Versículo 1 ao versículo 4. Deus deu a oportunidade para que João visse o que ele tem preparado para nós. Não está longe não, irmãos, de alcançarmos essa vitória. Não está longe não. Não desanime. Amanheça seus dias sabendo que você está quase indo para o céu. Estamos nos últimos dias da história do mundo. E João teve a oportunidade de ver isso assim literalmente. E ele escreveu a visão que ele viu. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4. João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Quer dizer, hoje, né? Primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse mar, irmãos, é aquele mar, é o mar Egeu que João tinha na sua mente. João, muito provavelmente, eu imagino que quando ele escreveu essas palavras, ele estava com o coração tomado de saudade dos seus queridos lá em Éfeso. E entre Éfeso e a ilha de Patmos existe o mar Egeu, que o separava de seus irmãos. E João, então, na sua humanidade, escreveu, claro, inspirado por Deus, assim: lá onde Deus está, onde estão as coisas que Deus está preparando para nós, não existe mar. Esse mar Egeu que nos separa, quer dizer, não existe separação. E ele continua dizendo, versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, Jesus. A noiva somos nós, a igreja de Deus. Versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Aqui ele está querendo nos contar, Deus sabia que essas palavras chegariam a nós hoje. Essas palavras que ele inspirou João a escrever. Ele está dizendo que aqui, a Jerusalém na terra, será a capital do universo. E o próprio Deus vai morar entre nós. Que maravilha! E vamos terminar a passagem lendo o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O que você escolhe? Vida ou morte? Só existem dois caminhos. Estamos numa guerra cósmica entre o bem e o mal. Existe o Senhor do mal, Satanás, que veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas existe Deus, o Criador de todas as coisas, o que proporciona todas as nossas vitórias, o Senhor da vida, que garantiu essa vida para nós. Você hoje tem a oportunidade de escolher entre vida e morte. Você sabe disso, você é acostumado a estudar a Bíblia. Mas eu falo para os meus amigos da internet: o que você vai escolher? Vida ou morte? Se hoje, nessa manhã linda de sábado, você escolhe vida, fique em pé. E você na internet, se você escolhe vida, se você escolhe olhar para Jesus, põe a sua mão direita no coração, porque Deus tem uma bênção especial para você hoje. Eu vou orar por você humildemente. A oração não é minha, de Deus. A bênção é de Deus. Eu vou orar por você para que um dia, muito perto, você receba a sua coroa das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Salvador, tão querido, tão amado, a Ti toda honra e toda glória. Nós aceitamos sim a Tua graça, aceitamos sim a Tua vitória em nossa vida. A vitória sobre as maldições da nossa vida, as maldições da nossa casa serão derrubadas hoje na nossa vida. Porque nós escolhemos servir ao Senhor. Nós vamos virar as costas para as coisas mundanas, para as ilusões passageiras do mundo, e voltaremos o nosso olhar para o Senhor Jesus, tão lindo, maravilhoso, que morreu na cruz por nós. Nós queremos ver o Senhor, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor Jesus, porque queremos sair desse sofrimento, queremos viver a paz eterna, a paz plena ao redor do Teu trono, em Teu nome, que é em nome de Jesus, nosso Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, amém e amém.